Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste segundo domingo do Advento, temos a continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo João ouvido encarecer na cadeia onde estava preso as obras de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a perguntar-lhe: Sois vós o que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Ide e contai a João o que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres são evangelizados. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim. Enquanto partiram os discípulos, e logo Jesus começou a falar à multidão e respeito a João, dizendo: Quem é aquele que fostes ver no deserto? Uma vara agitada pelo vento? Mas quem é que fostes ver? Um homem vestido com hábitos preciosos? Vede, aqueles que vestem com luxo vivem nos palácios dos reis. Quem é então aquele que fostes ver? Algum profeta? Digo-vos também que é mais do que profeta, pois foi a seu respeito que se escreveram essas palavras. Eis que envio o meu anjo perante a vossa face, para preparar o caminho diante de vós. Como acabamos de ver no Santo Evangelho, São João Batista envia os seus discípulos para dar um novo testemunho da messianidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito, mas muito longe da verdade estaria aquele que pensasse que São João Batista duvidava se nosso Senhor Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus, era realmente o Messias prometido e enviado, era realmente o Salvador do mundo. São João, plus quam profeta, como diz nosso Senhor, mais que um profeta, o maior de todos eles, tinha uma visão claríssima e tinha uma fé firmíssima naquelas coisas que Deus revelava diretamente a ele e que ele profeticamente anunciava ao povo de Judá. São João não duvidava da messianidade, da divindade, do caráter de Salvador de nosso Senhor, senão, como ele mesmo disse, convinha que o anunciante diminuísse para que o anunciado crescesse. Que o profeta que preparava os caminhos desaparecesse para que aquele que caminharia pelo caminho e levaria as almas por esse caminho até a eterna salvação crescesse. O mesmo São João Batista disse: convém que eu diminua e que ele cresça. E como São João Batista chamava muita atenção pela santidade da sua vida, pelas suas penitências, pela história do seu nascimento, que foi uma coisa conhecida, foi uma notícia popular, um filho de um sacerdote ancião, nascido de uma mulher também avançada na idade e que era estéril, e com dom profético. Ele chamava muita atenção e alguns pensavam que ele era o Messias, porém, ele sabia muito bem que ele não era o Messias e que nosso Senhor Jesus Cristo sim era o Messias, então manda os seus discípulos para que eles mesmos vissem em nosso Senhor as grandes maravilhas anunciadas nas antigas profecias, realizadas em nosso Senhor. E ali nós temos os milagres. Os mancos andam, os cegos vêm, e a boa nova, o evangelho é anunciado. Então, vemos aqui uma das últimas ações de São João como o maior dos profetas, enviando os seus discípulos à verdadeira luz. Esse foi o motivo formal para que ele: serás tu quem há de vir, ou devemos esperar a outro? Não duvidou,
senão que deu testemunho da verdade. São João Batista não era luz, senão aquele que anunciava a luz, o maior dos profetas. Nisso vemos, escondido, mas patente, a humildade divina. A humildade é uma virtude divina, como nosso Senhor Jesus Cristo, ao colocar-se como exemplo, diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quanta humildade de Deus nosso Senhor, a de receber o testemunho de um homem. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, sol de justiça, aceita a anunciação de um homem, de uma tocha. Quem diria que fosse uma coisa lógica que alguém tentasse iluminar o sol com a luz de uma lanterna? Pois tanto é assim, tanto amou Deus ao mundo, tanto quer Deus a salvação, que chega até esse extremo de aceitar o testemunho dos homens, de ser iluminado, sendo ele o sol de justiça, sendo ele a mesma verdade, ser anunciado por uma tocha, por um homem finito. Grande humildade de nosso Senhor. E que sirva de lição para todos nós, que muitas vezes soberbos, pensando que sabemos muito, pensamos que sabemos mais que todos, pensamos que já somos bem instruídos e não aceitamos o testemunho e a correção dos demais. Vejam bem como nosso Senhor, a verdade mesma, aceita o testemunho do seu profeta e o maior deles. O ato de fé praticado por São João Batista, ato de fé grandíssimo, ato de fé profético, obviamente agradável a Deus, nos coloca na ocasião de contemplar como Deus se complaz nos atos de fé que nós realizamos, que nós cristãos temos a obrigação de realizar várias vezes durante a vida, mesmo que sejam atos pequenos. Lembre-se que Deus não vê o tamanho dos nossos atos, senão a intenção, o coração, o espírito com que o realizamos. Então, os atos de fé, em primeiro lugar, se queremos definir essa fé divina, a fé teologal, a fé sobrenatural, podemos definir com as palavras do Concílio Vaticano I e único, como a fé sendo uma virtude sobrenatural, pela qual, com a inspiração e ajuda da graça de Deus, acreditamos, cremos ser verdadeiro o que por ele foi revelado. As palavras que convém comentar aqui é a inspiração e ajuda da graça. É verdade que a fé, a virtude da fé, não desaparece necessariamente com um pecado mortal, por exemplo. Uma pessoa que peca contra a castidade, e sempre será de maneira grave, ela perde a graça santificante, ela perde a caridade sobrenatural, porém, não necessariamente ela perde a fé. Aquela fé torna-se uma fé morta em si mesma, uma fé sem poder sobrenatural, porque falta as veias, o sangue, a vida sobrenatural que produz a graça santificante e a caridade. Então, a nossa fé ela deve ser alimentada pela graça santificante, vivificada pela caridade. Não podemos manter uma vida de fé católica sem manter as nossas almas em graça santificante. E é impossível manter a graça santificante nas nossas almas, pelo menos, sem. É impossível manter a graça sem vida de oração, pelo menos aqueles que têm a possibilidade de receber os sacramentos com frequência, devem fazê-lo para sustentar a fé sobrenatural viva em suas almas. Mas aqueles que estão longe dos sacramentos,
necessitam o alimento sobrenatural, que é a oração, a vida de oração? Necessitam. Porque a fé, como acabamos de definir com o Concílio Vaticano I e único, ela é essa virtude sobrenatural que tem como base a inspiração e a ajuda da graça para manter-se viva como qualquer outra virtude, e sendo ela teologal, sendo ela importantíssima, e carecendo dela não alcançamos a salvação eterna. Necessitamos essa virtude, necessitamos praticá-la. Necessitamos da caridade sobrenatural, que é o que vivifica a fé. Não existe fé sem obras. A fé sem obras é uma fé morta, como diz o apóstolo São Tiago na sua católica, na sua carta, que consta da revelação, está nas Sagradas Escrituras. Todo católico tem a obrigação, como já disse, de fazer vários atos de fé durante a sua vida. E esses atos de fé do católico, obviamente, devem estar apoiados na autoridade de Deus que revela as coisas como certas. E essas coisas chegam até nós pela infalibilidade da Igreja. Lembremos, devemos ser bons católicos, católicos instruídos, saber defender a nossa fé. Essa falácia dos protestantes que dizem que somente a Escritura, é uma mentira grandíssima que cai pelo seu mesmo peso. A mesmíssima Escritura Sagrada, a revelação escrita, a Santa Bíblia, depende da tradição. Depende da tradição. Desde Adão até Moisés, não foi escrita nenhuma letra. E nós estamos falando de mais de 2000 anos de tradição oral. Os acontecimentos na vida de Adão e Eva, os primeiros filhos, e por aí vai a expansão dos homens sobre a terra, a Torre de Babel, o dilúvio universal, etc, etc. A história, tudo até Moisés, foi chegou até Moisés por tradição oral. Então, a maior parte enquanto quantidade, a maior parte da revelação escrita dependeu durante 2000 anos da tradição oral. E a mesma coisa com o Novo Testamento, porém, muito menos tempo. Sabemos que o primeiro escrito apostólico tem a data de aproximadamente anos 50, quase 2 décadas depois da ascensão de Nosso Senhor. Esse escrito é o Evangelho de São Mateus. Foi a primeira coisa que foi escrita por mão apostólica. E até lá, obviamente, foram quase 20 anos de tradição oral. E a mesma escritura dá um testemunho de que ela não contém toda a verdade. São João diz no seu evangelho, se fosse possível colocar tudo por escrito, o mundo não seria suficiente para sustentar todos os livros que poderia escrever-se. O mesmo ato dos apóstolos narra que nosso Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias com os apóstolos falando do reino dos céus, até que 40 dias depois ele subiu aos céus pela sua própria virtude. Ora, esses 40 dias de santas conversas, de santas instruções, não valem de nada? Parece que para os protestantes não. Para os protestantes não valem de nada. Por quê? Esses 40 dias chegam até nós por tradição oral. Os atos de fé próprios do tempo de advento, crer nessa divindade escondida no presépio, o maior monarca que poderia ter escolhido, o mais esplêndido dos palácios, nasce num curral, por humildade, por pobreza. Adoremos essa divindade. Tenhamos fé na divindade escondida de nosso Senhor, ali no presépio. A fiel adoração
de Maria e de José deve ser acompanhada com a nossa fiel adoração. Adorar a nosso Senhor, que consiste também num ato grandíssimo de fé. Participar ali também da visão dos pastores, como os pastorinhos recebem aquele anúncio de que nasceu o Messias e acreditar nesse anúncio e vivê-lo, não simplesmente uma credibilidade intelectual, senão que passe para as obras e, imitando os reis magos, devemos seguir essa estrela que anuncia a nosso Senhor e chegar até esse porto de salvação e encontraremos no presépio a Jesus com sua mãe e o seu pai adotivo São José. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.